Olá, começa o Câmara Agora com as notícias do que acontece aqui na Câmara dos Deputados. A gente fala ao vivo do estúdio da TV Câmara e você vai ficar sabendo das votações, das reuniões de comissões e conselhos, sessão solene, do que foi votado no plenário da Câmara e das principais propostas em discussão aqui que podem mudar a sua vida. Vamos juntos! E como todas as sextas-feiras, a gente termina a semana falando das aprovações da semana, começando pelo plenário da Câmara. Para isso, eu recebo aqui o repórter Antônio Vital, que é o nosso setorista de plenário. Bom dia, Antônio Vital. O que você destaca aí do plenário essa semana? Algumas aprovações? Algumas aprovações, teve ainda a obstrução, semana passada teve obstrução também. Vamos começar falando dos principais assuntos, né? O plenário da Câmara aprovou penas mais severas para crimes cometidos contra juízes, promotores, defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos. Aprovou ainda a proposta que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a realizar cirurgia reparadora em crianças que nascem com lábio leporino ou fenda palatina. Outro projeto aprovado cria um programa público e gratuito voltado para a saúde mental de idosos e seus cuidadores. E um acordo militar entre o Brasil e a Turquia recebeu críticas da oposição, mas o que rendeu muita discussão e debates foi a aprovação de pedido de cassação de mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL. Vamos começar falando de segurança pública. Depois de 4 meses de negociação, o plenário da Câmara aprovou por unanimidade a inclusão de defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos entre os beneficiários de projeto que agrava as penas para crimes cometidos contra essas categorias. O projeto original, aprovado no ano passado pelos deputados, tratava apenas de crimes cometidos contra juízes e promotores. De acordo com a proposta, o assassinato de integrantes dessas carreiras será considerado um crime qualificado, ou seja, um agravante com pena de até 30 anos de prisão. Isso já vale para crimes cometidos contra integrantes das Forças Armadas e policiais. Também será considerada mais grave a agressão contra essas pessoas. A medida se estende às famílias. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e depois disso foi alterado pelo Senado. Além de defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos, os senadores incluíram outras categorias na proposta, como policiais legislativos, judiciais e do Ministério Público. Em dezembro do ano passado, quando o projeto retornou para análise dos deputados, o relator, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, deu parecer contrário às alterações do Senado. Ele disse, na ocasião, que o acordo possível naquele momento limitava as medidas de proteção a promotores e juízes. Essa semana, defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos conseguiram apoio de todos os partidos que mantiveram a inclusão dessas carreiras, mas não as demais previstas pelo Senado. O acordo foi comemorado por Rubens Pereira Júnior. A matéria que prevê como crime hediondo atentar contra esses profissionais no exercício das suas atribuições e que garante também uma especial proteção em caso de ameaças. E nós que estamos lá na ponta sabemos o quanto essas categorias muitas das vezes são intimidadas. E não seria razoável, não seria justa se 2 categorias fossem contempladas e as demais não. A votação do projeto foi acompanhada das galerias do plenário por representantes de defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos. Para o presidente da Câmara, Hugo Mota, a inclusão dessas categorias no projeto é uma questão de justiça. Essa casa faz justiça com categorias importantes que ajudam na atuação do Poder Judiciário como um todo e penso que podemos incluir também os oficiais de justiça, os defensores públicos, os advogados públicos, é uma maneira também de igualar as carreiras e reconhecer a importância desses homens e mulheres que estão por todo o Brasil ajudando no judiciário mais eficiente. O projeto que agrava as penas para crimes cometidos contra juízes, promotores, defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Também foi aprovado e já pode virar lei o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a realizar cirurgia reparadora de lábio leporino ou fenda palatina. A proposta também prevê tratamento pós-cirúrgico, com fonoaudiólogo, reeducação oral e até psicólogo. Lábio leporino e fenda palatina são problemas congênitos que ocorrem durante o início do desenvolvimento do embrião. A fenda é resultante da falta de tecidos e músculos na região da boca. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 650 crianças que nascem no Brasil, uma tem lábio leporino, que significa 5.800 novos casos todos os anos. Para o relator, deputado Dr. Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, um tratamento imediato significa menos traumas para essas crianças. Quanto mais tarde a criança demora para operar, mais problemas acarreta, tanto do ponto de vista de desenvolvimento,
de alimentação, de infecções de ouvido, como também de bullying nas escolas e aspectos psicológicos e psicossomáticos. Então, isso justifica um projeto extremamente meritório e que garante a essas crianças e essas famílias que têm uma formação congênita. O plenário também aprovou o projeto que cria programa de saúde mental voltado para a população idosa no Sistema Único de Saúde. Esse programa deverá ser estendido também aos cuidadores e às cuidadoras dos idosos e suas famílias. Entre as ações previstas estão campanhas de conscientização e capacitação para profissionais de saúde e profissionais de assistência social. O projeto aprovado assegura atenção integral à saúde dos idosos. Foi o que explicou o relator, o deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco. Visa estabelecer ações de promoção da saúde mental para a pessoa idosa e suas cuidadoras, aprimorando a política nacional do idoso no Brasil, especialmente no que se refere ao cuidado de pessoas idosas que estão em sofrimento, com transtorno mental e ou demência. O projeto foi aprovado pela maioria do plenário, mas a votação contou com obstrução do PSOL, em protesto contra a aprovação pelo Conselho de Ética do pedido de cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O pedido tem que ser votado ainda no plenário da Câmara. Glauber Braga foi acusado pelo Partido Novo de agressão contra um militante político no prédio da Câmara e a cassação do mandato foi considerada desproporcional pelo partido dele, como explicou a deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. O requerimento de obstrução da nossa bancada é para denunciar o que está acontecendo neste momento. Foi votado no Conselho de Ética o parecer vergonhoso que pede a cassação do deputado Glauber. O precedente aberto para essa casa é gravíssimo. Há um acordo de tentar silenciar Glauber. E o problema não é Glauber, é um ataque à esquerda, é um ataque à democracia, é um ataque a esse parlamento, colegas. O pedido de cassação do mandato de Glauber Braga provocou debate no plenário. O deputado Zé Truvão, do PL de Santa Catarina, justificou a pena com o apoio do PSOL à prisão do ex-deputado Daniel Silveira, condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por defender atos antidemocráticos e atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje o parlamento brasileiro está fazendo justiça a uma pessoa que é truculenta, agressiva, que não tem respeito por esta casa, que não tem respeito pelos parlamentares. Não adianta ficar de mimimi. Vocês apoiaram quando Daniel da Silveira foi cassado, agora aguenta. O assunto dominou as discussões do plenário. O deputado Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, se manifestou contra a cassação do mandato. Eu sou um homem movido pela justiça. E por ser movido pela justiça, eu votarei contra a cassação do deputado Glauber Braga. Contudo, quero alertar aos colegas do PSOL que eles estão provando agora do mesmo veneno. É o mesmo, quando vocês votaram a favor da cassação de Daniel Silveira nesta casa. O projeto que prevê a criação de programa de saúde mental voltado para a população idosa seguiu para análise do Senado. Também seguiram para o Senado os textos de 3 acordos internacionais assinados pelo Brasil. Um deles causou debate em plenário. O texto prevê cooperação na indústria de defesa entre o Brasil e a Turquia. De acordo com a justificativa do governo brasileiro, isso garante base legal para a cooperação militar entre os dois países. Apesar de assinado em 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro, o acordo foi criticado pela oposição. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, o Brasil não deveria assinar acordo militar com um governo que, segundo ele, está reprimindo politicamente a população. E aí, nesse momento em que temos as pessoas se manifestando democraticamente, ao mesmo tempo perseguidas, inclusive com força policial, violentamente, nós vamos aqui aprovar um acordo de cooperação na área militar. Eu entendo que isso é extremamente negativo para a imagem do Brasil. Não é o momento para esse tipo de cooperação entre o Exército Brasileiro e as Forças Armadas da Turquia. O governo defendeu a importância do acordo, como disse o deputado João Daniel, do PT do Sergipe. Estamos aqui para discutir
as grandes políticas de Estado. Esse termo de cooperação é um termo importante e cada dia mais nós queremos que as Forças Armadas brasileiras tenham muita tecnologia, muito conhecimento, para que ela tenha o papel verdadeiro que está na Constituição, de defesa da soberania nacional. Os outros dois acordos aprovados por unanimidade tratam de regras para extradição entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos e cooperação militar com o Reino do Bahrein. E esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara, Cassiana. Muita coisa, né, Vital? Obrigada, viu? Nada. Bom dia. E o presidente Lula sancionou ontem a Lei Orçamentária Anual de 2025, que prevê as receitas e fixa as despesas da União para o exercício. A proposta aprovada pelo Congresso Nacional foi objeto de análise técnica do Ministério do Planejamento e Orçamento, que não apontou impedimentos à sanção. Recomendou apenas alguns vetos específicos por contrariar o interesse público. A gente vai dar uma olhada aqui na página da Agência Câmara, que esse é um dos destaques aqui. Aliás, esse é o principal destaque. O orçamento de 2025 é sancionado com apenas 2 vetos. Se você quiser mais informações sobre essa notícia, acesse aqui o nosso portal e aqui tem os detalhes, dizendo aqui então que foram vetados 40 milhões para novas programações com localizações específicas e 2,97 bilhões para as despesas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aqui então todos esses detalhes, se você quiser dar uma olhadinha aqui sobre essa sanção ontem pelo presidente Lula da lei orçamentária para este ano de 2025, que foi aprovada aí agora com um pouquinho de atraso, mas ainda em tempo aí de garantir essa execução orçamentária. E a gente fala agora das principais atividades das comissões na semana que está terminando. Eu começo pela Comissão Mista de Orçamento, que definiu ontem a mesa diretora para esse ano. Essa é a mesa que irá trabalhar no orçamento para o ano que vem, 2026. O relator geral do orçamento do ano que vem será o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. E nós vamos ouvir o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que assumiu ontem a presidência da Comissão Mista de Orçamento, falando na proximidade dele com a rotina da Câmara dos Deputados e também em responsabilidade fiscal. Vamos ver. É com esse olhar que nós chegamos para assumir essa missão. Um olhar de quem, como eu disse, me sinto em casa, primeiro, pelo conhecimento da Câmara, como eu falei, e segundo, pelo conhecimento da matéria. Com muita humildade, nós temos sido um parlamentar, desde o início, que tem se dedicado à discussão de assuntos da agenda econômica do Brasil. E o que é importante dizer do orçamento, 90% são despesas obrigatórias. Apenas 10% do orçamento do Brasil é discricionário. E é por isso que nós temos a responsabilidade de saber escolher bem e entender, senador Carlos Viana, que a palavra da moda no Brasil, que é equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, ela deve ser uma premissa na discussão dessa comissão. Evitar qualquer sentimento de gastança desenfreada que causa, né, impacto na sociedade, que causa impacto em quem acompanha ou quer investir no Brasil. E assim buscar equilibrar sem precisar depositar nos ombros de quem produz no Brasil um peso de carga tributária para quem empreende, que já está difícil de suportar nos níveis que existem hoje. E essa semana a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto que institui o Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio. A proposta originária do Senado é de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Aqui na Câmara, o texto, que ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, foi relatado pela deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que falou para a gente. O Brasil ainda é o 5º país com maior número de feminicídios do mundo. Mulheres que são mortas por serem mulheres, muitas das vezes por seus companheiros, dentro do seu ambiente familiar. E por que um dia para visibilizar essas estatísticas ainda tão duras no Brasil? Porque a gente quer as mulheres vivas. A gente quer conscientizar
toda a sociedade brasileira antes do feminicídio acontecer. Então, ao mesmo tempo que nós lutamos por políticas públicas para acolher as famílias vítimas desse feminicídio, a gente quer prevenir. Isso se faz desconstruindo uma cultura machista, uma cultura que acha que esse corpo da mulher é descartável, uma cultura do ódio a mulheres. Por isso, um dia para visibilizar a dor dessas famílias e visibilizar as vozes dessas mulheres silenciadas, assassinadas e, com isso, ter políticas públicas de prevenção a esse mal que assola ainda o nosso país e o mundo. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher também aprovou uma alteração da Lei Maria da Penha. O projeto suspende a visita do pai aos filhos quando a mulher for vítima de violência e estiver sob medida protetiva. Vamos ouvir mais detalhes com a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que relatou essa proposta. Há uma alteração da Lei Maria da Penha no seguinte sentido: a mulher que teve violência doméstica pelo seu marido, pelo seu companheiro, neste caso, enquanto ela estiver sob medida protetiva, vai haver também uma momentânea suspensão, no sentido de que o marido também não pode chegar perto dela e também dos filhos, justamente para proteger esses filhos, tendo em vista que ele ainda os filhos podem estar de alguma forma prejudicados com essa situação da separação. Esse homem ainda tem que, de alguma forma, estar num psicólogo, enfim. Então, enquanto não houver um tempo para que esses filhos eles estejam aptos a estar com o pai, principalmente no momento da medida protetiva, as visitas estarão suspensas. Isso é muito importante. E é importante dizer que é suspensão e não quer dizer que não vai ter acesso ao pai, mas sim, aquele momento ali é um momento realmente que a mulher precisa estar sozinha através da sua medida protetiva e também proteger essas crianças. Agora a gente vai fazer um giro aqui pelas aprovações da semana nas comissões. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra Idosos. O QR Code está aqui na nossa tela se você quiser acessar esse texto, né, que ainda vai para a Comissão de Segurança Pública. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto que tipifica o crime de violência moral contra a mulher. Esse texto vai agora ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Já a Comissão da Mulher aprovou prioridade no abastecimento de alimentos à rede de acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica. Agora, quem vai analisar essa proposta é a Comissão de Previdência e Assistência Social. E a Comissão da Mulher também aprovou essa semana uma proposta que cria o Bolsa Artesã. Proposta que vai ser agora analisada pela Comissão de Finanças e Tributação. Está aqui o QR Code para você acompanhar, caso tenha interesse aí de conhecer o texto completo dessa proposta. E a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação esteve essa semana na Câmara em audiência pública da comissão que trata desse tema aqui na casa. Na reunião com deputados, Luciana Santos fez um balanço das ações da pasta para a área de ciência e tecnologia. Em audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos falou dos investimentos que estão sendo feitos pelo Ministério da área. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, o governo já investiu até agora 6 vezes mais na área do que nos últimos 4 anos. Ela citou algumas obras do PAC, como a expansão da rede de fibra ótica gratuita para 19 estados. Falou do apoio às inovações industriais por meio do programa Nova Indústria Brasil e do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que, segundo Luciana Santos, vai investir R$23 bilhões até 2028. A ministra da Ciência e Tecnologia ainda explicou como está sendo feita a ampliação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Nós investimos R$82 milhões no CEMADEM para melhorar o monitoramento das cidades. Eu já fui prefeita da minha cidade, sei bem o que significa deslizamento de barreira, alagamento e do quanto é preciso salvar vidas nesses momentos mais agudos e mais extremos, né, dos desastres naturais. Além de investimentos para desenvolver tecnologias como, por exemplo, o GRISC, que é uma tecnologia de inteligência artificial desenvolvida pelos próprios funcionários do CEMADEM, servidores do CEMADEM, pesquisadores do CEMADEM, que estão antecipando em 72 horas a previsão
de chuvas, né, e de seca. A ministra ainda respondeu às perguntas dos deputados. Os parlamentares destacaram a importância de garantir investimentos para ciência, tecnologia e inovação. Para o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, esses investimentos são imprescindíveis no mundo de transformações diárias. É uma necessidade estratégica para o Brasil poder competir, produzir, vamos dizer, ser competitivo internacionalmente, que a gente invista de uma forma estratégica na ciência, tecnologia e inovação. E a padronização das diretrizes operacionais no enfrentamento aos desastres naturais foi assunto na Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais. O Fred Sokolovski acompanhou. Diante do aumento da frequência e da gravidade de eventos como enchentes, queimadas e deslizamentos em função das mudanças climáticas, a Secretaria Nacional de Segurança Pública lançou em fevereiro o programa Resposta em Operações Integradas para Atuação em Situações de Desastres, RESPAD. O programa busca estruturar um modelo nacional baseado na cooperação interinstitucional para aprimorar o preparo das equipes e melhorar a atuação integrada em situações emergenciais. Diante da relevância do tema, a Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais realizou audiência pública com autoridades envolvidas na elaboração e execução do Programa de Atuação em Desastres Naturais. Paulo Queiroz 30, gerente do projeto RESPAD, afirmou que a intenção da Secretaria Nacional de Segurança Pública é aprimorar a coordenação entre os corpos de bombeiros militares, as forças de segurança pública, a Defesa Civil e os demais órgãos responsáveis pela gestão de crises, para, assim, garantir maior eficiência no enfrentamento de desastres. Ela pretende fazer com essa articulação uma diminuição do tempo-resposta nos atendimentos a desastres. E aí, quando eu falo desastres, são aqueles eventos que acontecem, seja incêndio florestal, seja resgate de estruturas colapsadas, soterramentos, enxurradas, inundações, operações com produtos perigosos de defesa química, biológica, nuclear, enfim, todo tipo de problema que pode acometer a sociedade brasileira, e a gente visa trazer uma resposta conjunta e articulada dessas agências. Washington Luiz Vaz Júnior, presidente do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares, ressaltou que uma força-tarefa com trabalho de planejamento e inteligência integrados é fundamental para minimizar danos diante das incertezas climáticas. Nós percebemos que o clima, a parte climatológica no Brasil e no mundo, está com temperaturas mais quentes e chuvas prolongadas em locais específicos. Isso tem trazido até, está estourando o planejamento. E aí é onde nós chamamos de desastre, né? Onde nós estamos acontecendo esses grandes desastres, como nós assistimos no Rio Grande do Sul, que 90% dos municípios ficaram debaixo d'água. É uma catástrofe realmente que aconteceu naquele município. O deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, que solicitou a realização da audiência, afirmou que o programa não se limita à gestão de crises, mas tem um foco central na prevenção de desastres. O deputado reforçou a necessidade de colaboração entre as instituições para o sucesso do projeto. Muitas vezes a gente tem retrabalhos, a gente tem integrações que elas não acontecem como deveriam. Então a ideia do RESPAD é a principal inovação na parte de política de proteção e defesa civil, certamente dos últimos 30, 50 anos, porque a possibilidade que a gente tem de colocar todo mundo na mesma mesa e entender qual que é a potencialidade, qual que é o desafio de cada órgão, e a gente, com esse somatório de forças, a gente resolveu o problema do cidadão no momento de desastre. Ainda falando sobre as comissões, teve aumento de pena para quem ameaça divulgar vídeos íntimos de outras pessoas para obter vantagem, proibição de cobrança para expedição de diplomas e vinculação do benefício de prestação continuada, o BPC, ao salário mínimo em lei. Veja outras propostas aprovadas pelas comissões essa semana. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que classifica como extorsão a conduta de quem ameaça divulgar conteúdo íntimo de outra pessoa com o intuito de obter algum tipo de vantagem da vítima. O relator da proposta, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, explicou o alcance do projeto aprovado. Milhares de vítimas tiram a vida porque são vítimas, infelizmente, de inescrupulosos que buscam, com as imagens roubadas dessas vítimas das partes íntimas, fazerem chantagem,
produzirem crimes sexuais, causarem constrangimento de grande monta. O deputado Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, foi um dos autores da proposta e ressaltou a importância da tipificação e do aumento da pena para esse tipo de crime. Antes, às vezes, pegavam uma pena branda, uma pena pequena, substituía isso por um pagamento de cesta básica e etc., e ele ficava livre. Daqui a pouco estava cometendo novamente o crime e usando outras vítimas. Agora vai para a cadeia. A CCJ também aprovou a proposta que proíbe a cobrança de expedição de primeira via de diplomas e outros documentos acadêmicos por instituições públicas e privadas de educação básica e superior. O relator, deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, afirmou que a medida terá um grande alcance social. No ensino privado, as pessoas já pagam, as famílias pagam, né, porque as crianças e os jovens estudem. E não é razoável cobrar pelo diploma, a realização daquilo pelo qual foi pago, né? E nas escolas públicas, elas também recebem, né, do Estado os recursos necessários e não pode penalizar. É um momento em que o estudante deve ser celebrado, né? E não penalizado junto com a sua família com novos custos. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma das propostas aprovadas garante em lei que o reajuste do BPC, benefício de prestação continuada, continue vinculado ao salário mínimo. O autor da proposta e presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, afirmou que a proposta assegura que as pessoas com deficiência não sejam prejudicadas por eventuais mudanças nas políticas de reajuste. Nós apresentamos esse projeto de lei para deixar claro, deixar na lei o que ainda não está, que o BPC ele vai ser indexado ao valor do salário mínimo e que ninguém vai poder modificar isso, a não ser que passe por um processo legislativo como nós estamos conseguindo. Outra proposta aprovada pela comissão dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérpretes de língua brasileira de sinais, Libras, em comícios e eventos de natureza eleitoral. O relator do projeto foi o deputado Márcio Neiser, do PDT do Maranhão. Para fortalecer cada vez mais a nossa democracia. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva, isso é um percentual de quase 5% da nossa população, e é justo que ao participar de campanhas políticas, de comícios ou de alguns eventos, eles possam entender as propostas e o que está sendo colocado lá para poderem assim, de fato, participar e dar um voto consciente. E na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a proposta aprovada criminaliza o uso de telefone celular ou outros dispositivos de comunicação por presos ou internos em estabelecimentos prisionais. A proposta também agrava a pena para o crime de facilitação de entrada de aparelhos telefônicos em presídios. O relator da proposta foi o deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná. Isso nós queremos inibir milhares e milhares de golpes que são feitos através de ligações telefônicas para pessoas se dizendo da Previdência, se dizendo de sistema bancário, e são todos criminosos que estão presos. E também para acabar com a comunicação entre facções criminosas. Os presídios se tornaram no Brasil um verdadeiro escritório do crime. Então esse tipo de projeto visa endurecer as penas para quem faz uso desse tipo de aparelho ou para quem facilita a entrada. A gente vai aqui para mais um giro de aprovações aqui das comissões. A Comissão de Finanças aprovou essa semana a campanha Maio Amarelo, com ações para conscientizar sobre acidente vascular cerebral durante este mês. Você pode acessar o texto, né, aqui acessando o nosso QR Code. Esse texto agora vai para a Comissão de Justiça. Também a gente teve aqui que a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou que computadores beneficiados pelo Programa de Inclusão Digital do Governo tenham um sistema que permita o uso por pessoa com deficiência. Também vai agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que concede isenção do IPVA a veículos com mais de 20 anos. Essa proposta vai agora para a análise de uma comissão especial. E a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que cria um embargo de obra ou atividade rural. Aliás, quando ocorre o embargo numa obra ou atividade rural, que esse embargo ocorra apenas na área onde foi constatada a irregularidade e que o crédito à atividade agrícola fora dessa área embargada continue, ou seja, para não atrapalhar aí o crédito nessa região aí que teve algum problema de embargo. Você pode acessar o texto completo aqui por meio desse QR Code que você acompanha aqui na nossa tela.
E uma sessão solene no plenário da Câmara prestou homenagem à campanha da fraternidade deste ano da Igreja Católica, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. A campanha tem como propósito integrar a espiritualidade, justiça social e o cuidado com o meio ambiente, como mostra pra gente a Gil Brandão. A campanha da fraternidade deste ano tem um olhar voltado para a ecologia integral. Isso implica em uma mudança de atitude e conscientização para preservar o meio ambiente e o planeta. O padre Jean Paul Hansen, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, informou que as campanhas existem há mais de 60 anos, sempre com temas sociais e humanitários para provocar reflexão e mudança. Esse tema, especialmente o tema da conversão ecológica integral, ele tem que permanecer na vida da igreja e na nossa vida ao longo desse ano e ao longo de toda a nossa vida. Para vivermos, para cuidar da vida, nós temos que cuidar da casa comum. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, um dos requerentes da solenidade, que homenageou a campanha da fraternidade, destacou a importância de vivenciar a religiosidade na prática. Sobretudo essa relação cada vez mais amorosa com a Mãe Terra, com as águas, com a biodiversidade, o cuidado com o nosso planeta. Por isso que a nossa verdadeira religião é quando a gente cuida das demais criaturas. Já o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que também pediu a realização da sessão solene, falou da relação do tema abordado com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro no Pará. E essa COP30 pode ser o momento mais alto onde a questão ambiental possa ser uma causa assumida por todos os brasileiros e brasileiras. Mais um giro aqui do que foi aprovado aqui nas comissões da Câmara essa semana. A Comissão de Agricultura aprovou o convite ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para tratar do aumento dos preços dos alimentos e falar também sobre as prioridades para 2025. Essa audiência ainda não foi marcada. Aqui a Comissão de Agricultura também aprovou prorrogar por até um ano os contratos agrários em municípios em situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Esse texto agora segue para análise da Comissão de Finanças. Já a Comissão de Agricultura, aliás, ainda falando sobre a Comissão de Agricultura, aprovou que o poder público apoie o esgotamento sanitário em áreas rurais com fossas sépticas biodigestoras e jardins filtrantes. Esse texto vai para a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Se você quiser mais detalhes, acesse aqui o QR Code que você vê aqui na tela. E também a Comissão de Agricultura, muita coisa aqui da área da agricultura, aprovou isenção do ITR, o Imposto Territorial Rural, no caso de condomínios e de parceria, condomínios com parceria ou comodato. Esse texto vai para a Comissão de Finanças e também amplia o parcelamento de débitos do ITR para 84 meses. Então, um prazo maior aí para os débitos do ITR é o que foi aprovado pela Comissão de Agricultura. E a gente tem aqui também mais um giro, continuando ainda, e ainda falando aqui sobre a Comissão de Agricultura, aprovou incentivos fiscais a alimentos proteicos hidrolisados, importantes, por exemplo, para quem tem alergia à proteína do leite. Esse texto também segue para a Comissão de Finanças. E aí também a Comissão de Agricultura aprovou o convite ao ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, para falar sobre as prioridades e os critérios também para o Garantia Safra, esse programa aí do governo federal, e também para falar sobre ações para solucionar conflitos no campo. Essa audiência ainda será marcada, então, com o ministro Paulo Teixeira. Também foi aprovada pela Comissão de Agricultura a convocação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para falar dos impactos da construção de uma rodovia em Belém do Pará para recepcionar a COP30. Esse debate também ainda vai ser marcado, ainda não tem data para essa vinda da ministra Marina Silva. E também foi aprovado um convite para o ministro da Fazenda para que ele detalhe na Comissão de Agricultura a liberação de 4 bilhões para o Plano Safra, prevista em medida provisória. Também será marcada essa audiência aí com o ministro da Fazenda.
E a gente vai falar agora da marcha do acampamento Terra Livre. Na tarde de ontem, manifestantes que participavam do evento anual de mobilizações dos povos indígenas do país derrubaram os gradis que cercavam o gramado do Congresso Nacional e tiveram que ser contidos pela Polícia Legislativa. A assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados divulgou uma nota ontem, no final do dia, sobre a manifestação dos indígenas na frente do Palácio do Congresso Nacional. Durante a manifestação dos indígenas do lado de fora do Congresso Nacional, cerca de 1.000 pessoas derrubaram os gradis e invadiram o gramado do Congresso. De acordo com a nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa da Câmara, as polícias legislativas da própria Câmara e também do Senado usaram agentes químicos para conter a invasão e impedir a entrada dos indígenas no Palácio do Congresso Nacional. Segundo a nota oficial, havia um acordo com o movimento indígena para que a manifestação chegasse até a avenida, mas não entrasse no gramado. E como alguns manifestantes avançaram o limite combinado, houve a reação da Polícia Legislativa. E a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais realizou ontem um seminário sobre direitos dos povos indígenas. O evento fez parte do Abril Indígena, mês marcado por atividades que celebram a cultura, a história e a luta desses povos. Representantes de mais de 300 etnias acamparam em Brasília essa semana, participando de várias atividades na Câmara para reforçar os direitos e a proteção dos territórios. A Aline Castelo Branco conta pra gente. Mais de 8.000 indígenas de todas as regiões do país estão em Brasília. Por meio do acampamento Terra Livre, o maior evento indígena do país, que já está na sua 21ª edição, eles reivindicam direitos dos povos tradicionais. Além de serem recebidos por diversas autoridades, eles pedem atenção política para pautas como demarcação de terras indígenas e fim da tese do marco temporal, que determina que os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Um seminário organizado pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais mostrou os relatos de luta e resistência dos povos originários. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, conduziu o evento. Segundo Juliana, a presença dos indígenas no Congresso é mais que uma articulação. Ocupar essa casa com seminários, com audiência, sessão solene, com a presença do nosso povo e de diversas etnias, é muito importante para saber que nós estamos bastante articulados e entendendo exatamente quais são os processos contra o nosso povo que está acontecendo, não só que está acontecendo aqui no Congresso. A saúde indígena também foi um dos pontos do debate. O secretário especial de Saúde Indígena, Weibe Itapeba, comemora um projeto na Câmara que regulamenta a atuação de agentes de saúde nos territórios indígenas. Foi aprovado o relatório do relator, deputado Ayrton Faria, do Estado do Pará, que aprova esse projeto de lei. Então, vai seguir para outras comissões, já passou pela Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, pela Comissão de Saúde, acreditamos que vai agora para a CCJ, para depois o plenário. Será a primeira vez que o Congresso irá regulamentar esses 7.000 profissionais que estão atuando nos territórios indígenas do Brasil. Para o representante do Ministério dos Povos Indígenas, Gessinaldo Sateré, é uma conquista de luta que hoje os principais representantes dos povos originários no poder são de fato indígenas. Dizer que o Ministério dos Povos Indígenas, junto com a FUNAI, são órgãos, e a CESAI, são órgãos hoje que estão sendo comandados por indígenas, mas é fruto do movimento indígena, conquista do movimento indígena. Nós estamos sentindo também na pele como a gente transformar esse direito na prática. Mas tendo um Congresso Nacional e ainda a postura do Supremo Tribunal Federal, nós não conseguiremos realmente êxito se a gente ficar dependendo dessa postura, principalmente dessas duas casas. E a luta pelos direitos dos povos originários deixa marcas. A indígena Vilma Verá Rios, da Comissão Guarani Ivirupá, tem essa marca no corpo. A nossa comunidade carrega 13 pessoas baleadas e 11 delas continuam com chumbo no corpo. Hoje eu estou aqui como uma mulher liderança,
como jovem, mas também como uma sobrevivente. Eu carrego 2 balas no meu corpo, uma delas no peito. Eu sou uma mulher que, para defender o território e para defender as nossas crianças, coloquei o meu próprio corpo na frente da bala. E uma sessão solene no plenário da Câmara fez homenagem essa semana aos povos indígenas que vieram a Brasília. Pela 21ª vez, representantes de diversas etnias do Brasil participaram na capital do país do acampamento Terra Livre, um movimento de luta pelos direitos dos povos originários. O Geraldo Gurgel acompanhou. Indígenas, que representam mais de 300 povos originários brasileiros e parlamentares, dançaram no plenário da Câmara dos Deputados para celebrar a edição de número 21 do acampamento Terra Livre, realizado em Brasília. O acampamento é símbolo de luta dos povos tradicionais. Eles ouviram, no canto de uma criança, o apelo pela preservação da natureza. Sou índia, sou filha da mata, me ouça, seu moço, com muita atenção. Eu vim da grande natureza, a minha beleza é a minha nação. Essa música, ela significa muito para mim. Ela fala para não matar mais os animais, não mais destruir a floresta. Porque se não tem comida para a gente sobreviver na floresta, com o que a gente vai sobreviver? Já o cacique Kayapó Raoni, de 93 anos, com a ajuda de um tradutor, apelou para as novas gerações não desistirem da luta pelos territórios indígenas. Vocês têm que estar forte para, mais uma vez, continuar lutando como os nossos ancestrais fizeram. E vocês têm que estar firmes para poder, lutar contra os não indígenas que querem destruir o que é nosso. O representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que organiza o acampamento Terra Livre, Dinaman Tuxá, também denunciou a violência contra os povos originários no país e defendeu a demarcação das terras indígenas. Nós vamos seguir resistindo, nós vamos seguir lutando em nome daqueles que já tombaram, mas principalmente para o futuro dos povos indígenas, para o futuro da nação brasileira, porque nós somos os verdadeiros guardiões dos territórios, da biodiversidade e da vida. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou as lutas e conquistas dos povos originários que há mais de 20 anos marcham a Brasília. Uma grande ferramenta de luta para o movimento indígena brasileiro, hoje considerado a maior Assembleia Indígena do planeta, e que desta grande mobilização originou a bancada do COCA e também o Ministério dos Povos Indígenas. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, encabeçou a lista dos mais de 40 parlamentares que pediram a sessão. Ela destacou a importância da representação indígena no parlamento. Esse é o Congresso Nacional que nós sonhamos para o futuro. Esse é o Congresso de um Brasil que começa por nós. Nós somos os primeiros brasileiros. No entanto, somos os últimos a chegar no Congresso Nacional. E o Colégio de Líderes se reuniu ontem para a primeira reunião do grupo de trabalho que vai definir novo sistema de acesso às dependências da Câmara dos Deputados. O primeiro secretário, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que preside o colegiado, explicou para a gente que o foco será a segurança da Câmara, que, segundo ele, chega a ter por dia mais de 300 mil pessoas circulando na casa. Nós estamos aqui preparando um estudo para poder apresentar à mesa diretora, para a gente poder organizar e modernizar a segurança aqui na casa. Nós temos um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais de 90 dias. Mas vamos trabalhar com todas as áreas técnicas que compõem, inclusive, o grupo de trabalho, para a gente poder concluir esse estudo o mais rápido possível, porque é essencial a gente modernizar aqui e garantir, acima de tudo, a segurança. Aqui é a casa do povo. Então, as pessoas que vêm aqui visitar a Câmara dos Deputados precisam estarem seguras e a gente precisa garantir a segurança delas. Como também a segurança dos trabalhadores, dos servidores que estão aqui e dos deputados
que fazem a Câmara dos Deputados. Então a gente precisa cuidar da segurança dos parlamentares, dos trabalhadores e da população. E a gente precisa modernizar aqui a segurança da Câmara dos Deputados. E esse grupo tem esse objetivo e esse dever de tratar e apresentar esse estudo. A gente precisa avançar. A tecnologia está avançando e a gente não pode ficar para trás. A gente precisa aproveitar o avanço das novas tecnologias para poder aperfeiçoar aqui o acesso à casa, para a gente poder otimizar, inclusive diminuindo as filas, fazendo com que as pessoas possam ter um acesso mais rápido à Câmara dos Deputados. Então, a tecnologia veio para isso. Só fazer uma correção aqui, eu disse 300 mil pessoas por dia, mas são 30 mil pessoas nos dias mais movimentados circulando aqui na Câmara dos Deputados. Agora é a hora do nosso quadro Cultura na Câmara. A Mariana Monteiro traz hoje a exposição Outras Brasílias. Registros que retratam a vida antes dos primeiros candangos. Vamos acompanhar, então. Olá! Brasília foi construída no meio do nada. Os candangos vieram de longe para levantar a cidade. Era uma terra de ninguém. A gente foi se acostumando a ouvir essas frases que eram ditas até pelo idealizador da nova capital, Juscelino Kubitschek. Pois a exposição Outras Brasílias, Memórias Sensíveis e Contranarrativas, que está aqui no espaço em frente à Biblioteca da Câmara, quer mostrar que não é bem assim. Há mais de 10 mil anos, as terras que hoje compõem o Distrito Federal começaram a ser habitadas. Desde a década de 1970, estudos arqueológicos identificaram sítios contendo pedras e cerâmicas. Eles estão na região de Taguatinga, do Gama e de Braslândia. São 26 sítios arqueológicos. Saltemos no tempo para as décadas anteriores ao início da construção de Brasília e aqui havia várias etnias indígenas e alguns assentamentos quilombolas. De 1700 a 1800 estavam aqui os povos Xacriabá e Crixá. E depois vieram outras etnias. A construção de Brasília teve uma presença significativa de trabalhadores negros e negras. Desde o século XVIII, os quilombolas do Planalto Central, do Vale do Paranã e do Vão do Buraco compunham o cenário de resistências, trocas e alianças. Os nomes são estranhos para muita gente que vive aqui hoje. Antes que Brasília fosse inaugurada, os moradores da Cidade Livre, da Lonalândia, da Sacolândia, da Vila Sara Kubitschek e de tantas outras localidades, mais ou menos precárias, resistiram e permaneceram por aqui. Enquanto isso, existiam migrações forçadas de locais como vilas do Iape, Morro do Urubu, Vila Tenório, Bernardo Saião e outras para a Ceilândia. Ceilândia, aliás, que traz no nome as memórias dolorosas de uma campanha de erradicação de invasões, a CEI. Esta outra parte da exposição mostra as violências que se tornaram rotina desde a construção de Brasília e que foram agravadas durante o período da ditadura militar. Houve outras antes, como o massacre da Jebe, em 1959, e depois o Badernaço, em 1986. O massacre da Jebe começou na Vila Planalto, quando os trabalhadores da construtora Pacheco Fernandes, com salário atrasado e corte de água, se revoltaram após receberem comida estragada. A Guarda Especial de Brasília foi acionada e chegou atirando. Já Badernaço foi como ficou conhecido o primeiro grande protesto popular em Brasília durante a transição democrática. A construção de Brasília no final da década de 50 foi marcada por desigualdades sociais. Na década de 60, enquanto a elite política do Plano Piloto pedia o retorno da capital para o Rio de Janeiro, a população de Taguatinga e do Núcleo Bandeirante lutava por moradia e trabalho. No mês do aniversário de Brasília, uma exposição original e importante para quem mora aqui e para quem vem visitar a Câmara dos Deputados. Daqui eu me despeço e te espero no próximo Cultura na Câmara.
como toda sexta-feira, a gente encerra com a imagem da semana. A imagem da semana vem da 21ª Marcha do Acampamento Terra Livre. Indígenas de várias tribos desfilaram seus cocares, colares, cores, instrumentos e danças no Eixo Monumental de Brasília. Uma réplica da estátua que simboliza a justiça foi estilizada e acompanhou a marcha. Dentro do plenário, a sessão solene foi aberta pelo canto de uma das proponentes da sessão. Esse é o Congresso Nacional que nós sonhamos para o futuro. Já no plenário, os indígenas assumiram lugares na mesa diretora e se uniram aos parlamentares. Danças e muita música marcaram a sessão, que contou com representantes de mais de 300 povos indígenas. O maior evento de mobilização indígena do país discute direitos e políticas públicas para os povos originários. Segundo a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o tema da mobilização deste ano é APIB Somos Todos Nós, em defesa da Constituição e da vida. E um ótimo final de semana.